Graça e paz, meus amados. Hoje eu vou responder a pergunta de um internauta que fez a seguinte pergunta: Judas tinha ou não tinha a opção de trair Jesus? Vou procurar responder essa pergunta de uma forma definitiva, para que não fique mais dúvida, porém, só depois da vinheta. A resposta correta a esse assunto envolve três conceitos bíblicos que se tornaram doutrinas e que são eleição, predestinação e livre-arbítrio. Seu entendimento correto desses três conceitos torna-se impossível responder a esta pergunta do internauta. Em primeiro lugar, é preciso saber que a predestinação referida na Bíblia acontece em dois segmentos. O primeiro é em relação à criação da humanidade, que foi predestinada para a salvação, mas que, em função da queda, precisa agora ser restaurada. O segundo é em relação à obra salvadora, a obra de salvação, que foi montada para poder dar a esta humanidade a oportunidade de se redimir desse erro que tinha sido cometido no Éden. Esse erro colocou a humanidade em morte espiritual, todos eram mortos espirituais pelo pecado de Adão, então agora Deus vai proporcionar uma oportunidade destas pessoas ressuscitarem espiritualmente para cumprir o propósito da predestinação para a salvação. Então, esse segundo propósito é de acordo com a salvação daqueles que estavam em queda, de uma humanidade caída e que precisava ser liberta do charco. Quando nós olhamos para esta obra de salvação, nós vamos entender logo de cara que o principal eleito e predestinado para fazer esta obra de salvação foi o Messias. E em torno dele, várias outras pessoas foram comissionadas, foram eleitas, predestinadas e comissionadas para fazerem a obra de salvação junto com ele. Ele como centro e essas demais pessoas como pessoas eleitas e predestinadas para fazer esta obra de salvação. Quando nós olhamos para este fato, nós precisamos entender que eleitos e predestinados para a obra de salvação são aqueles que Deus elegeu, predestinou, comissionou e capacitou para esta obra. Então eles estão cheios da luz do Espírito Santo, eles estão plenos da luz do Espírito Santo, eles estão capacitados, cheios de força, de luz e de poder, e de forma alguma alguém vai conseguir tirá-los desse caminho. Eles são eleitos e não é possível que eles saiam desse propósito de Deus por interferência de alguém, porque eles vêm para trazer para uma humanidade perdida e caída o direito à salvação, o direito à ressurreição espiritual para estar com Deus na eternidade, quando aprouver a Deus chamar a cada um. Dentro deste conceito, os que não foram eleitos e predestinados para fazerem a obra é o que são chamados de lavoura, a messe, que tem que ser plantada, cuidada, colhida, tem que se colher os frutos dela para que eles sejam consagrados para Deus. Esses é o resto da humanidade. Os que não são eleitos e predestinados é o restante das pessoas vivas, das pessoas humanas que estão em quedas e que precisam ser restauradas. Esses recebem o nome de chamados. Esses são os que são chamados para a salvação. Esses se perdem, porque eles têm dois caminhos à sua frente e eles têm a liberdade de decidir
em qual caminho eles vão seguir. Se vão seguir no caminho da direita ou se vão seguir no caminho da esquerda. Esses são os chamados, que são apresentados a eles dois caminhos, é explicado para eles a forma como Deus conduziu toda esta situação para dar a eles o direito à salvação, e cada um vai escolher se vai caminhar. Como Adão tinha duas árvores à sua frente, ele tinha da direita, que era a árvore da vida, que ele podia comer livremente, que ela dava vida eterna, e tinha à sua esquerda a árvore do conhecimento do bem e do mal, que daria a ele morte espiritual. Ele optou pela esquerda, morreu espiritualmente. Hoje a humanidade é toda instruída porque o Messias trouxe a palavra reveladora de Deus para nos ensinar como fazer para voltar à comunhão com Deus, para ressuscitar espiritualmente. Então, nós também, foi colocado também à nossa frente duas árvores. Na nossa direita, nós temos a árvore da vida, que é Yeshua, que é Jesus, né, que nos conduz à vida eterna. Se nós nos alimentarmos do fruto de Jesus, da carne de Jesus, que é o pão que desceu do céu, nós teremos a vida eterna. Mas se nós nos alimentarmos da árvore do conhecimento e do bem e do mal, que é o mundo com o seu empirismo, com as suas experiências, aqueles que querem viver os seus prazeres, as suas situações, independente daquilo que a palavra de Deus revelada diz, né? Então, esses daí realmente estão escolhendo a mesma escolha de Adão. Então, esses não adquirem a salvação, eles permanecem na condenação provinda do Éden. O Messias trouxe a salvação, derramou seu sangue para pagamento desta dívida. Os que o seguirem e obedecerem, recebem a dívida rasgada. Agora, os que não aceitaram o Messias, que não aceitaram o Evangelho, e não se propuseram a seguir a palavra de Deus, esses permanecem no erro do Éden, no erro de Adão, e continuam condenados para a eternidade. Quando nós nos referimos aos eleitos, nós podemos concluir que estes eleitos não perdem a salvação. Eles não perdem. Eles não vão gozar de livre-arbítrio, não é porque eles não tenham o direito. É porque o poder de Deus dentro deles é tão grande, a luz do Espírito Santo é tão grande dentro deles, que não tem nada que os demova para se afastar disso. Eles se sentem tão completos na comunhão com Deus que eles jamais vão querer se afastar dessa situação. Eles estão num mundo caído e cheio de luz. Então, se eles caírem, eles também, além de serem mais um caído, eles também levariam a humanidade a continuar em queda. Então, eles não vão nunca ceder à influência maligna. Então, eles não serão, eles não perderão nunca a sua salvação. E o próprio Jesus deixa isso bem claro quando ele diz que hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Enganariam até os eleitos. Mas se possível fora. Quer dizer, como não é possível, eles não enganarão. Mas os sinais e prodígios são tão fortes que, se fosse possível, eles enganariam. Mas como não é possível, eles não vão enganar. Agora, a humanidade que se vê diante disso, essa sim. Porque elas têm os dois caminhos, elas se deixam influenciar pelas ilusões e acabam escolhendo um caminho errado. Mas aí é opção, é o direito de escolha que Deus concede a cada um. Ok, meus amados? No final desse vídeo, eu tenho a certeza que vai ficar bem claro para cada um o que é eleição, predestinação e livre-arbítrio, né? E posso já de antemão garantir que esses conceitos bíblicos de eleição, predestinação e livre-arbítrio são bem diferentes daqueles que a doutrina calvinista prega. Aqueles que Calvino deixou e que as igrejas presbiterianas seguem essa doutrina calvinista. Esses conceitos bíblicos são bem diferentes daqueles, né? Aqueles lá se situam numa doutrina eclesiástica, de entendimento de Calvino, não da Bíblia. Calvino entendeu, criou, né, normatizou e colocou, e os seus seguidores, aqueles que eram seus discípulos, seguiram então aí até hoje. Mas não que a Bíblia diga isso, né?
o conceito bíblico é esse que nós vamos colocar aqui agora. E para que não haja dúvida no coração de ninguém quanto a isso, nós vamos a predestinação nós já vimos, né? Que predestinados são todos aqueles que Deus determinou de antemão para que viesse cumprir uma missão, né? Então todos os que de antemão foram escolhidos por Deus, predestinados por Deus e vieram preparados, capacitados, esses são os predestinados. Eles foram destinados antes, lá na fundação do mundo, quando Deus criou o mundo, criou o universo e viu todo o panorama do que ia acontecer, Deus então já elegeu e já predestinou alguns para fazer esta obra de salvação. Então esses são os predestinados. Agora, eleitos. O que são os eleitos? Quem são os eleitos? Nós precisamos conhecer aí o conceito de eleição. E nós vamos ver aqui a eleição segundo a enciclopédia bíblica e segundo o dicionário. O que significa eleição? Eleição significa escolha, preferência, ou seja, alguém que é escolhido entre outras pessoas para ocupar um cargo ou exercer uma função, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Tanto faz. Pode ser uma, pode ser a outra. A pessoa pode ser eleita para exercer uma função boa ou uma função ruim. E nós vamos ver isso porque a Bíblia nos dá exemplo das duas coisas. Vamos ver então, em primeiro lugar, o exemplo de coisas boas. Aquele que Deus elegeu, predestinou, comissionou, capacitou e mandou para fazer uma missão boa. Então vamos lá. Jesus foi eleito, escolhido por Deus para ser o Messias, para ser o ungido de Deus, para ser o Cristo de Deus. Messias, ungido em hebraico, Cristo, ungido em grego. Então, tanto faz dizer Messias como Cristo como ungido, nós estamos dizendo a mesma coisa. E é este ungido comissionado por Deus, eleito e predestinado por Deus, é que traria para a humanidade a palavra salvadora, ou seja, a boa nova, que é o evangelho da salvação. E para ter provas do que nós estamos falando, eu vou citar aqui agora o versículo que nos dá essa garantia e que está lá em 1 Pedro 2,4. Vamos ver o que diz 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Então, veja que o conceito de eleição aí, nós temos dos dois lados já. O conceito de eleição de Deus e o conceito de eleição dos homens. Os homens reprovaram a palavra de Deus, mas para Deus ela é eleita e preciosa, que estava encarnada em Jesus, em Yeshua. Deus colocou as palavras dele na boca do profeta Yeshua para transmitir. Profeta é o porta-voz de Deus. Jesus foi o porta-voz de Deus, trouxe para a humanidade tudo aquilo que Deus queria dizer, tudo aquilo que Deus tinha para ensinar, para dizer para a humanidade, foi Jesus quem trouxe, foi Yeshua que trouxe, né? Então, ele é um exemplo de eleito e predestinado para uma obra boa, sofrida, sim, porque era necessário. Isso em outro vídeo é possível entender. Aqui vai ser meio complicado porque é meio extenso. Mas ele trouxe esta salvação, uma obra boa, sofrida, porém boa. E agora vamos ver um exemplo de obra má. Alguém que foi eleito, que foi predestinado para uma obra má, para fazer um ato ruim. Jesus, orando a Deus e intercedendo pelos discípulos, ele disse o seguinte na sua oração. Lá em João 17:12, ele falou o seguinte: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Olha bem, tenho guardado todos os que tu me deste. Nenhum deles se perdeu. Então, olha, todos os que o Senhor elegeu e predestinou para estar comigo, eu guardei todos.
nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Olha só, Judas está sendo considerado aí por Jesus como o filho da perdição, e que já estava profetizado, predestinado, predeterminado, porque ele diz, para que as Escrituras se cumprissem. Então, essas Escrituras já estavam escritas, previstas, determinadas por Deus. E Judas foi um escolhido entre os da perdição para fazer esta obra maligna. Deus o escolheu e mandou, e ele veio e cumpriu, né? Então, ele era um eleito e predestinado para este fim, e ele cumpriu essa função, porque ele era realmente da perdição. Ele fez aquilo que era próprio dele, por isso que ele já foi escolhido para fazer esta obra má. Mas nós temos também uma outra visão que precisa ser colocada, né? De que muitas vezes os escolhidos podem ser escolhidos entre anjos e entre demônios, não é? Então, você veja que quando Deus fez aquela reunião para escolher alguém para fazer Acabe cair, Acabe estava sendo terrivelmente idólatra, estava estragando todo o reinado, o povo de Deus. Então Deus resolve derrubar Acabe. E naquela reunião ele faz uma pergunta, não que ele não soubesse, ele faz isso para nos deixar um ensinamento. A quem enviarei para fazer Acabe cair? E um espírito se apresenta, né? E um espírito se apresenta e diz, eu irei. Aí você veja que esse espírito ele se apresentou voluntariamente, quer dizer, ele usou do quê? Da liberdade de escolha dele. Ele escolheu ir e se apresentou. Eu irei. E Deus perguntou, e como tu farás isso? Aí ele disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe, de forma que eu vou profetizar para ele a vitória, através dos profetas dele eu vou profetizar a vitória, e ele vai seguir e vai ser derrotado. Deus disse, então vai e faz assim, porque você vai conseguir, vai prevalecer. E o anjo foi um espírito de mentira, disse para Acabe que ele podia ir, que ele ia ser vitorioso, né? Falou na boca de todos os profetas de Acabe, todos confirmaram a mesma coisa. Aí veio o profeta Micaías de Deus, o profeta de Deus, e disse que não, que ele seria derrotado, mas ele não dava crédito a Micaías, ele dava crédito aos profetas dele. Então ele mandou prender Micaías e foi. E chegou lá, ele foi morto, ele perdeu a batalha, né? Então, na realidade, o espírito, você veja bem, entre anjos, né? Porque saiu do meio de Deus. Ali, esse espírito saiu da reunião que estava com Deus ali, do meio dos anjos que estavam reunidos, e se apresentou para ir, usou uma mentira e levou Acabe à queda. Mas por quê? Existem aí situações que muitas vezes nós não entendemos. E dentro desse contexto nós precisamos saber que Deus é amor sim, mas ele é justiça também. E muitas vezes o nosso conceito de justiça é limitado. O conceito de justiça de Deus é muito maior. E quando se faz alguma coisa que não é devida aos nossos olhos, muitas vezes está cumprindo, pagando uma outra coisa muito pior que já foi feita. Entendeu? Então isto acaba sendo um ato de justiça que aos nossos olhos parece ser uma coisa indevida. Então nós temos aí o exemplo de que pode ser tirado do meio de demônios, os eleitos podem sair do meio de demônios, pode sair do meio de anjo. O de demônio nós vemos Judas saindo lá como filho da perdição, né? Saindo, vindo para junto de Jesus, ficar com Jesus, recebeu todo o apreço de Jesus, se sentava do lado de Jesus à mesa, né? João de um lado, ele do outro, ele carregava a bolsa de dinheiro, e foi dado a ele todo os votos de confiança, de tudo, né?
para ficar bem claro que a maldade estava nele, no coração dele. Por quê? Porque apesar de ter recebido todos esses benefícios, na hora H ele traiu. Então, o filho da perdição tirado do meio de demônios. E esse exemplo, o anjo saído do meio de Deus, ali da reunião com Deus, para ir fazer Acabe cair. Muito bem. Agora, nós precisamos também saber a respeito do livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Na Bíblia, o livre-arbítrio não é a liberdade de você escolher o que você quer ser, o que você quer fazer. Não. O Criador é Deus, e Deus criou todas as coisas e a nós próprios para a glória dele. Então a glória é de Deus. É Deus quem escolhe para nós o que nós temos que ser ou o que não ser. Agora, o que acontece? Nós não temos o direito de escolher o que queremos ser ou não, mas temos o direito de optar dentro daquilo que Deus nos coloca. E dentro desse propósito de Deus, Deus deixou para nós dois caminhos, né? Porque nós estávamos na queda, na maldição, e através de Jesus nós saímos dela e ressuscitamos para a vida espiritual. Então, uma é viver carnalmente e outra é viver espiritualmente. Dentro destes dois caminhos, Deus nos deu a liberdade de escolha. Então, a nossa escolha de querer ou não querer é dentro destes dois caminhos, que é o propósito da salvação e da condenação. Só há dois caminhos. O mundo é dual, o universo é dual, tudo é dual. Só existe o bem porque tem o mal, só existe o branco porque tem o preto, só existe o bom porque tem o ruim, só existe o dia porque tem a noite. Se fosse tudo uma coisa só, ninguém nem percebia isso. Nós só percebemos as coisas por pares de opostos. Então, dentro deste conceito dos dois caminhos, Deus nos deu a liberdade. Se nós queremos ressuscitar espiritualmente para Ele, ou se nós queremos permanecer no erro de Adão vivendo para a carne. Ele nos predestinou para a salvação. Mas agora, Ele não nos dá o direito de escolher se nós queremos ser salvos ou não. Então, esse direito de escolher entre estes dois caminhos é que se chama na Bíblia de livre-arbítrio. Não é aquele livre-arbítrio de querer ser onipotente, escolher o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Não, que os calvinistas tentam mostrar. Esse é o conceito de Calvino, não é o bíblico. Tá? O conceito bíblico é esse. Livre-arbítrio, no conceito bíblico, é a escolha entre dois caminhos. E você pode escolher se você quer ser salvo ou não, né? Então, nós temos hoje aí as duas árvores da como já foi vista. E para provar que Deus nos deixou esta liberdade, o próprio Deus, lá em Ezequiel 18, 23, ele diz o seguinte, vamos ver o que diz Ezequiel 18, 23. Porventura, tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então veja que se esse conceito calvinista de que aquele que nasceu para ser condenado vai ser condenado e o que nasceu para ser salvo vai ser salvo, se esse conceito fosse o verdadeiro e que não existe livre-arbítrio porque você não tem a opção de escolher, porque se você nasceu para ser condenado, você está condenado a vida toda, se você nasceu para ser salvo, você está salvo a vida toda. Então, se esse conceito calvinista fosse certo, essas palavras de Deus seriam mentirosas. Porque Deus diz, eu não tenho prazer nenhum que o ímpio morra. Eu não quero a morte do ímpio. Eu quero que ele se converta do seu mau caminho e viva. É isso que eu quero. É isso que eu espero dele. Que ele abandone o mau caminho dele e venha para a vida. É esse o propósito de Deus. Só que Deus é amor. E amor não escraviza. Amor liberta. Por isso Deus não impõe a salvação. Ele te dá o direito à salvação. É você que escolhe se vai obedecê-lo ou não. Como Adão teve o mesmo direito de escolher se obedecia ou não. Adão desobedeceu. E você? Você vai obedecer ou desobedecer? É com você, né? Então, diante de todos esses esclarecimentos, agora fica fácil a gente entender se Judas tinha ou não o livre-arbítrio, como pregam alguns por aí, né? Como já foi visto, aquele que é eleito e predestinado para cumprir uma missão, ninguém, nem o diabo, consegue desvirtuá-lo do propósito.
porque Deus o prepara de tal maneira que a luz, que o poder que está dentro dele o ilumina e não permite que ele se afaste, né, do caminho, porque ele está capacitado para a missão. Adão ainda era inocente e vivia no mundo sem conhecimento do mal, mas esses eleitos e predestinados agora não, eles vivem dentro do mal, de um mundo sob maldição. Eles pregam a oportunidade de que vão ser salvos, que conseguem adquirir a salvação, sair de um mundo de horror, de um charco de lama, para a ressurreição espiritual e para a glória com o Criador. Então, é bem diferente essa situação, né? Por isso que a doutrina calvinista sai fora do padrão bíblico. Quando nós vemos Jesus dizendo em João 17,12 que o único que se perdeu foi o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras, já é possível perceber que Judas já estava profetizado, né? Ele já estava profetizado. Deus já havia revelado sobre isso. Deus já tinha dito, quer dizer, o plano de Deus já estava estabelecido, predestinado, já estava escolhido para fazer isso. Então, ele não ia deixar de fazer. Até mesmo porque, bom ou mal, é sob a direção de Deus. O bem ou o mal está sob a direção de Deus. Se Deus não permitir, ele não acontece. Mas quando Deus permite, ele acontece. Mesmo que Deus não tenha a sua vontade de querer que aquilo aconteça, mas ele tem a sua vontade permissiva. Se ele não queria que acontecesse, mas ele permitir que aconteça, ela vai acontecer, né? Então, veja que mesmo Judas tendo sido colocado junto com Jesus e gozando de toda a confiança de Jesus, né, o que aconteceu? Ele não deu ouvido ao Espírito Santo. Jesus falava, o Espírito Santo que estava em Jesus falava com ele, né, mas ele não deu ouvido ao Espírito Santo. No momento oportuno, ele foi cumprir aquilo que era próprio de um filho da perdição, foi trair o seu mestre. Amém, amados? Então, diante desse contexto, nós temos o quê? Judas não teve opção. Essa questão de dizer que Judas ficou do lado de Jesus, como tem uns pregadores por aí que diz que Judas estava do lado de Jesus, que Jesus trabalhou a mente de Judas todo o tempo para ver se Judas se convertia. Não, Jesus sabia que não. Jesus sabia que ele já estava profetizado. Agora, Jesus, como homem, como eleito de Deus, ele tinha que agir com decência, com dignidade, fazer a parte do que um homem tem que fazer. Ele teria que ser manso, ele teria que ser amoroso, ele teria que ter educação, ele teria que tratar bem as pessoas, por pior que elas fossem, ele teria que tratar bem, né? Então Jesus agiu como um verdadeiro gentleman, mesmo sabendo que aquilo ia acontecer. E como ele já sabia que isso era predestinado, já era profecia, ele não se opôs, ele fez toda a parte dele. Não para convencer Judas, porque ele sabia que Judas não se deixaria convencer. E tem um detalhe, ainda fica tão provado que Judas era do mal, era filho da perdição, que quando perguntaram para Jesus, né, quem é que o havia de trair? Quando ele disse que um o trairia, e alguém perguntou, ele disse, eu vos escolhi os 12, mas dentre vós há um que é diabo. Então veja bem, Jesus já está dizendo que ele escolheu um diabo. Entre os 12, 11 eram aqueles que Deus deu para ele para fazer a obra, mas um era diabo, que era o que vinha exatamente para fazer a traição. Então já era predestinado. Não tem essa história de dizer que Jesus estava querendo converter Judas e por mais que Jesus fez, Judas não se converteu. Aí seria inútil, né? Então eu espero ter respondido a pergunta do internauta que perguntou se Judas tinha ou não a opção de salvar Jesus. Não, Judas não tinha. Ele foi predestinado, ele veio para isso, ele já foi tirado do meio de demônios, foi trazido para isso, para fazer essa parte. E Jesus deixou isso bem claro, tanto na hora da revelação de que alguém o trairia, como também na hora de fazer a oração ao Pai, né, intercedendo pelos discípulos e dizendo quem é que tinha se perdido. Então, Jesus deixou isso muito claro, só não vê quem não tem olhos de ver ou que não quer ver. Amém, meus amados? Então, eu espero ter respondido, desejo que as bênçãos de Deus desçam abundantes sobre a sua vida, que a luz do Espírito Santo inunde todo o teu ser, iluminando a tua mente, o teu coração, e trazendo para você a certeza de cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.